Boa tarde a todas e todos, no Brasil, em Londres, no mundo. Estamos aqui mais uma vez no Falando de Bamba, da Associação Cultural Samba de Bamba, UK. Hoje nós vamos falar de uma grande intérprete, musicista, sambista, uma pessoa extraordinária, Elizabeth Santos Leal de Carvalho, a nossa madrinha do samba, Beth Carvalho. Opa, Leonardo, nossa convidada já entrou para falar de Beth. Tá, deixa eu ver se eu consigo. Boa tarde, Odila. Tô tentando convidar aqui. Muito. Será que tá entrando? Entrei. Boa tarde, Leonardo. Tudo Tudo bem? bem? Boa tarde. Como é que você tá? Tudo bem. Como tá? Como estão as coisas? Tudo Estava aqui caminhando. caminhando, né? Medida do Eu estava possível, falando, é. eu estava falando agora, né? Exatamente que a gente vai falar hoje sobre Beth Carvalho, mas hoje o mundo do samba está em luto, né? Nós perdemos ontem o grande Nelson Sargento, né? Mangueirista, sambista, grande músico, ser humano, artista, para esse vírus, né? Como que tá difícil, né, Leonardo? Meu Deus do céu, a gente acha que tá chegando, né? Tem uma luz no fim do túnel, de repente vem uma notícia como essa e nos mostra que está longe da solução, longe, né, da gente resolver isso, né? Estamos perdendo muitas pessoas queridas, né? Pessoas, enfim, familiares, amigos, colegas, colegas de trabalho. Acho que todo mundo já conhece a esse momento alguém, né, que se foi por conta da Covid. Uma devastação, uma tristeza. E, especificamente no mundo da arte, né, a gente está perdendo muitas pessoas importantes, né? Pessoas que ainda tinham muito para contribuir, pessoas que vão deixar muita saudade, né? Bibliotecas inteiras, né? Compositores que se partem deixando suas obras, mas ainda tinham muito por fazer aqui. E seu Nelson é uma perda assim muito triste, porque ele era uma pessoa tão doce assim pessoalmente, né? Uma pessoa tão querida por todo mundo. Acho que não tinha ninguém que não tivesse essa paixão por seu Nelson. Então, assim, ontem foi um dia muito sentido. Vi muitas homenagens, fiquei feliz com isso, porque realmente ele deixou muita saudade, né? Todo mundo demonstrando o seu amor por ele. Mas ele deixou muita coisa pra gente. Acho que isso que é importante. Seu Nelson deixou muito ensinamento e deixou uma obra maravilhosa. Hoje, por exemplo, eu fiz uma playlist, eu até publiquei no meu Instagram, uma playlist de obras do Nelson que foram gravadas por grandes nomes da nossa música e que são pouco conhecidas, né? Porque a gente conhece as obras do Nelson, né? As obras mais célebres, né? Agoniza Mas Não Morre, Falso Amor Sincero, Ciúme Doentio, mas ele tinha muita coisa boa que estava aí guardada nos lados Bs dos LPs de Elisete Cardoso, Paulinho da Viola, Maria Bethânia gravou, Nara Leão gravou, a nova geração vinha gravando, né? Então Fabiana Cosa, Casuarina, Nilce Carvalho. Então tem muita coisa do Nelson que a gente ainda precisa conhecer, que ele deixou pra gente, que a gente ainda precisa conhecer. É, eu ia começar tocando um pouquinho do Agoniza Mas Não Morre, que foi um samba lançado, né, pela Beth, e depois eu queria que você falasse um pouquinho, aproveitando isso, podemos fazer um... Dá para ouvir? Sim, tô ouvindo. Sempre te saudade. Suspiro derradeiro, samba, negro forte descebido, foi duramente perseguido na esquina
Lindo demais, né? É desse disco aqui, ó. Ele tá aqui do meu ladinho, esse disco, ó. É desse aqui, ó, do De Pé no Chão, que a Beth lançou em 1978. E Agoniza, Mas Não Morre tá aqui. Nesse LP, que é um LP histórico. E ela, felizmente, né, gravou esse samba que virou um hino, né? Impressionante como Agoniza, Mas Não Morre é um samba manifesto, é um samba que a gente canta sempre que a gente precisa defender o samba, né? Defender a música brasileira, defender os sambistas. Virou um hino, um manifesto, uma canção que eu acho que vai ficar para sempre. Essa é daquelas canções que nunca vão sair do cancioneiro nacional. Ela é muito emblemática, né? Não, é emblemática e fala muito dessa trajetória, né? Dessa resistência, né? Do samba, né? De como foi difícil, né? O seu início, né? E as mudanças e as transformações que ele vai fazendo, mas sempre resistindo e forte, né? E Agoniza, nos mas anos não morre, 70, quer mas dizer, nos anos 70, o seu Nelson já falava, né? Mudaram toda a sua estrutura, te impuseram outra cultura. Quer dizer, há 50 anos atrás, né? Quase 50 anos atrás, ele já estava discutindo, né? Essa deturpação dos valores do samba. Ele já estava preocupado com isso, já estava tentando alertar a gente sobre isso. Então, a gente vê que não é coisa de agora, né? Isso não é recente, né? Ele já ali no fim dos anos 70 já tinha essa discussão sobre as escolas de samba, por exemplo, perdendo. Nesse mesmo disco da Beth, ela grava uma música chamada Visual, né? Que é depois que o visual virou quesito na concepção desses sambeiros. Quer dizer, falava sobre essa invasão do visual, né? Da predominância do visual nas escolas de samba. Né? Então, essa já era uma discussão no fim dos anos 70, uma discussão que a gente tem até hoje. E eu acho que o Nelson consegue resumir um pouco o que se fala ali, mas isso é o mais importante. Ele deixa a mensagem de esperança, né? Ele fala, sim, agoniza, mas não isso não morre. Alguém morre. sempre te socorre antes do suspiro derradeiro. Então, o Nelson, se ele quis nos alarmar, né? Se ele quis nos alertar, nos abrir os olhos para o que estava acontecendo, ele nunca deixou de nos legar essa mensagem de esperança, falar assim, tudo bem, vamos nos preocupar com isso, mas fiquem tranquilos que morrer não vai. Não vai, não vai. E tá mais forte que nunca, né? Tá Ó, fortíssima. então, já que a gente começou falando, né, desse LP Pé no Chão, eu cheguei a assistir algumas coisas. Sempre quando eu vou fazer uma live, eu me preparo, eu leio, eu assisto coisas, né? Acho importante, né? E acabei assistindo uma live sobre a Beth Carvalho e eles estavam comentando, e me parece que o Edmundo chegou a comentar que foi talvez ideia dele, do Pé no Chão, né? O nome, o título do disco. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse disco tão emblemático e que faz parte de um trabalho que você está fazendo, né, que vai lançar em breve, não é isso? Isso, esse disco, ele é o disco, eu considero esse o disco mais importante da carreira da Beth Carvalho, né? É um disco de 1978. Inclusive, você falou do nome do disco, Pé no Chão, ele sai da música do Nelson Sargento, né? Que ele diz samba inocente, pé no chão. Né? Então ela tira Exato. esse trechinho e dá o nome ao disco de Pé no Chão, que tem tudo a ver, inclusive, né? A gente vê aqui a Beth no terreiro sambando, de pé no chão, inclusive, né? Ela quer Uhum. valorizar essa coisa da volta ao terreiro, né? Tem essa foto linda aqui do encarte, né? Que é Linda. ela. A gente tem aqui Aragão. Olha, Aragão aqui do lado. Tá dando para ver, não tá? Aragão Tá dando para ver. aqui. Aqui o Birani, que nos deixou agora também, recentemente, uma Também. perda imensa, né? A gente tem Neossi, a gente tem Dida, Neossi, Dida e Aragão, os autores de Vou Festejar, né? Então, esse disco de Pé no Chão era a Beth querendo fazer o samba voltar a pisar no terreiro, né? Foi esse disco que ela gravou com a turma do Cacique de Ramos, e a partir desse disco, ela passa a ser conhecida como madrinha
né? É ali que surge a coisa da Uhum. madrinha, que nós falamos até hoje, né? Virou o grande epíteto da Beth, né? Beth, a madrinha do samba. Tudo começa nesse disco, porque é a partir dali que ela começa com essa quase essa missão de vida dela de revelar novos talentos, né? Ali ali foi um deságue, né? Foi um jorro de novos talentos que ela abriu para a música brasileira, porque ela começou a gravar a turma do Cacique de Ramos, né? Então, Uhum. aquela sonoridade que era feita no terreiro do Cacique de Ramos, uma sonoridade totalmente diferente, né, para o samba, né? Porque o Birani trouxe o repique de mão, o Sereno trouxe o seu tantã, o Almir Uhum. Neto traz o seu banjo. Então eles começam a fazer uma sonoridade muito diferente. Quando ela grava o De Pé no Chão, fica todo mundo impressionado. Eu brinco que o De Pé no Chão é o Chega de Saudade do samba. Sabe quando Chega de Que Saudade foi legal. lançado, do João Gilberto? E Uhum. a música brasileira inteira falou: meu Deus, que violão é esse do João Gilberto? Que maravilha, que forma diferente de tocar esse cara está trazendo. E é uma revolução, né, que influencia todo mundo, né? Caetano, a geração dos tropicalistas, o samba, inclusive. A Beth faz, guardadas as devidas proporções, a mesma coisa quando ela lança o De Pé no Chão e todo mundo ouve essas músicas e fala: meu Deus, que sonoridade é essa? Que som é esse? Da onde está vindo isso? Como é que ela conseguiu fazer uma coisa diferente? E é justamente a entrada desses instrumentos novos que viram o padrão de qualquer roda de samba a partir dali. A partir dos anos 80, tinha uma roda de samba em cada esquina, tinha repique de mão, tinha tantã e tinha banjo. E tudo começa nesse disco De Pé no Chão. Então é um marco na carreira da Beth, né? Ela, inclusive, falava que esse disco foi o disco que tornou ela popular ao extremo, Olha. né? Ela é conhecida, passa a ser conhecida no Brasil inteiro com o estouro do Vou Festejar, né? Que é a grande música do disco. Vou Festejar abre o disco e foi o grande estouro desse disco, né? E ali, aí, quer dizer, as pessoas, a Beth toma esse tamanho e todo mundo começa a ficar atento também a esses compositores. Peraí, Aragão, que cara fantástico. Neuci, Uhum. peraí, Dida, Dedé da Portela, Beto Sem Braço, e aí começam a chegar os outros. Peraí, Sombrinha, Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Luiz Carlos da Vila, Jovelina, meu Deus, aí pronto. E o samba se transforma totalmente nos anos 80, né? Tem aquela explosão do pagode nos anos 80, com Zeca Pagodinho, por exemplo, vendendo 1 milhão de cópias do seu primeiro disco, Beth vendendo muito, Fundo de Quintal vendendo muito, Aragão vendendo muito, Almir Neto com vendas absurdas. Então é aquela transformação dos anos 80 do pagode, né, que ganha o Brasil inteiro e tudo começa, né, a sementinha tá nesse disco no De Pé no Chão e por isso eu acho que é o disco mais importante da carreira dela. Ai, que maravilha. Estou falando um oi aqui pro pessoal, tem um monte de gente entrando. O Túlio, Odila, vê se está tudo ok. Fabiana, Leonardo Vieira também entrou. Beijão para vocês, gente. Sensacional essa história, né, Leonardo? O disco, o LP no Pé no Chão, e essa história da garimpeira Beth, né? Essa sensibilidade que ela tinha, né? De chegar nos lugares. Eu achei engraçado também uma outra coisa que eu vi, também o Edmundo, que vivia com ela, né? Por quanto é lado, que ele estava, em um determinado momento, com ela, ela gravava em fita cassete, né? Os lugares que ela ia, e ela, não, 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 não. Aí ele falou, não, mas que isso, né? Que música é essa? O que você está entendendo, né? E aí ela falou, não, ele está falando de 1.800 colinas. Ele, é isso? Então vamos gravar, porque, poxa, se o cara se deu o trabalho de, né, de ultrapassar 1.800 colinas, vamos gravar. Achou sensacional. O Túlio estava falando disso também, né? E eu achei muito interessante assim essa capacidade, né, dela de captar, né, novos talentos, novas sonoridades e ter essa coisa de sair dos lugares, né? A Beth, ela nasce não na Gamboa, né, no Catete, é isso? Ela é do Catete, né? Ela nasce efetivamente na Gamboa porque foi a maternidade onde ela nasceu, né? Ela nasceu na Uhum. Promatre, que era na Gamboa, e ela até de alguma forma se orgulhava disso, porque a Gamboa é um lugar muito representativo para o samba, né? Ali do lado da Pedra do Sal, onde tudo começou, né? Na saúde.
Mas foi só uma questão de a maternidade estar localizada ali. Ela morava na Zona Sul e morou a vida inteira na Zona Sul. Então ela chegou a morar no Catete, chegou a morar no Leblon, em Ipanema, em Copacabana. Ela morou a vida inteira na Zona Sul, mas sempre circulou muito. É impressionante, você está falando dessa coisa dela ir buscar, né? Essa época do Cacique de Ramos, ela morava no Joá, que é um local assim no Rio de Janeiro um pouco alto, né? O Alto do Joá, que a gente chama. E ela descia o Joá de madrugada. Ela tinha um Puma na época, um Puma conversível, descia e ia para Ramos, que é no subúrbio do Rio de Janeiro, né? Na zona norte do Rio de Janeiro, para passar a madrugada lá com a turma do Cacique. Né? Então ela estava em todas as rodas de samba. A Beth tem muita história com personagens fantásticos, né? Um deles é o Martinho da Vila. A Beth diz que o Martinho apresentou a ela, né, as tendinhas, as favelas, lugares aos quais ela não estava acostumada a ir, e ela ia com o Martinho, virava noites em botequins com o Martinho. E ela tinha uma outra turma também, isso já foi nos anos 70, né? Ali quando tinha as famosas noitadas de samba do Teatro Opinião, que ficava em Copacabana. E aí contam que depois que acabava, né, o show das segundas-feiras, que era o show que reunia todos os sambistas, sempre saía um quarteto ali das noitadas de samba do Teatro Opinião, que eram João Nogueira, Paulo César Pinheiro, Nelson Cavaquinho e Bete Carvalho. E eles iam fechando bares pela cidade. Então eles iam para o primeiro bar, o bar fechava, eles procuravam, iam para outro, iam para outro, iam para outro. E eles brincavam que o dia amanhecia e eles deixavam sempre um assunto pendente para o dia seguinte. Para terça-feira ir para outro bar e para quarta-feira ir para outro bar. A diferença era a seguinte: Paulo César Pinheiro, João Nogueira e Nelson Cavaquinho bebiam pra caramba e Beth ficava na Coca-Cola. Então terminava a noite com os três bêbados e Beth sóbria, tendo que cuidar ali dos três. Mas Beth, ela adorava, ela era de bar, ela era de roda de samba, então ela ia nas rodas de samba pela cidade procurando, né, essas coisas, ouvindo, conhecendo os sambistas. Ela conhecia muito os sambistas que não eram conhecidos, né, não eram famosos, mas ela conhecia porque ela andava pelos lugares. E ela conta, a Beth contava, uma coisa muito interessante para entender essa relação dela com os músicos, com os compositores. Ela sempre foi muito ligada, né, ao pessoal da cozinha, ao pessoal que fazia mesmo samba, tanto músicos quanto compositores. E ela dizia uma coisa interessantíssima, que isso era porque ela sabia tocar violão. Então ela falava assim, o músico, né, o músico que estava na roda, eu me comunicava com ele, eu me entendia. O compositor, quando o compositor falava de uma coisa, falava de uma nota, falava em subir nota, em descer nota, em melhorar aqui, eu entendia, eu tocava, ele falava comigo e eu tocava. Então esse diálogo musical aproximou muito a Beth, tanto dos músicos quanto dos compositores. Então ela tinha uma entrada fantástica, ela circulava o Rio de Janeiro inteiro, e São Paulo, ela ia muito a São Paulo, circulava São Paulo também pelas rodas de samba e outros lugares do país quando ela ia, né? Então ela começou a receber muita coisa, né? A receber muita música, a ouvir muita coisa. E aí ela começou a fazer, isso a gente está falando já de meio dos anos 70, uma coisa para a escolha dos repertórios do disco dela, que ela chamava de bate-bola. Ela fazia junto com o Rio do Hora foi o produtor dos discos da Beth no período áureo da Beth, do meio dos anos 70 até o meio dos anos 80. Eles iam, eles começavam a receber, né, cassetes, enfim, músicas de todos os lugares. Eles faziam uma seleção lá. E aí selecionavam, digamos, 30, 40 músicas. O disco tem 12, o disco tinha 12. O LP na época tinha 12 faixas, né? Na época do LP, né? Então, eles gravavam efetivamente de 30 a 40 músicas. Obviamente não era uma gravação com toda a parafernália de estúdio, mas eles faziam uma gravação caseira, já com ela cantando, já com uma base e tal. E eles distribuíam essas fitas para conhecidos. Então, para músicos amigos, para colegas. Aí eles falavam que eles procuravam diferentes classes sociais. Por exemplo, eles distribuíam para um escritor, um amigo intelectual e para empregada doméstica que trabalhava na casa deles. Para ver a diferente recepção. Isso. E essas pessoas davam notas. Sem saber. Ela não dizia quem eram os autores das músicas. Ela não mandava ficha técnica. Era assim, ouve essas músicas e me diz o que você acha. E ela ia captando, né, pescando o que cada um achava, o que agradava mais um tipo de público e outro. E aí, a partir desse bate-bola,
eles fechavam, ela e o Rildo, né, fechavam as 12 músicas de cada disco. Então era uma peneira muito bem feita. Além do gosto musical dela, ela ainda, né, partilhava com as pessoas em volta para sentir a temperatura, né, do público de forma geral. Nossa, sensacional, né? É uma ideia realmente brilhante, porque você consegue captar os vários públicos, né? E qual que seria, né? Qual seriam, né? As músicas que fariam grande sucesso, né? Em todos, né? Penetraria em todos os lugares. Né? E por falar em penetrar nos lugares, e aproveitando para falar também, continuar a falar do seu trabalho, como é que foi essa história de começar a estudar as mulheres no samba? Como é que começou tudo isso? E claro que a Beth está dentro desse trabalho que também você vai lançar em breve, não é isso? Eu tenho uma paixão muito grande por essas cantoras. A Beth Carvalho é uma delas. Beth Carvalho é uma paixão minha, né? Acho que desde sempre, né? E eu tenho uma paixão por Dona Ivone Lara. Dona Ivone é uma cantora que eu amo. Alcione, Clara Nunes, Elza Soares. Inicialmente, a minha primeira ideia era escrever biografias dessas mulheres. Então, eu tinha um projeto de escrever uma biografia de Dona Ivone, aí depois eu tinha um projeto de escrever a biografia da Beth, da Alcione, eu comecei a querer fazer biografias delas. E comecei a estudar, né? Eventualmente eu partia para estudar uma, partia para estudar outra, e eu comecei a perceber que essas mulheres, elas tinham algo em comum. Embora fossem trajetórias muito diferentes, né? Uma vinda de cada lugar, né? Por exemplo, Dona Ivone, uma mulher que nasceu já, né, dentro de uma família de chorões, né, e depois se casou com o filho do presidente de uma escola de samba, então nasceu, né, no seio disso. A Alcione veio do Maranhão, a Alcione foi criada ouvindo Bumba Meu Boi, ouvindo outro tipo de música, ouvindo jazz, né? Beth Carvalho nasceu na Zona Sul, né? Então, assim, Clara Nunes nasceu no interior de Minas, são mulheres muito diferentes, mas tinha algo que unia essas mulheres, tinha algo que amalgamava essas histórias, que era o fato de elas serem mulheres que venceram num ambiente muito machista, que é o ambiente do samba, que é o ambiente da música e que é o Brasil. Né? Se a gente pegar os três, né, em todos os níveis, né, elas venceram num ambiente assim que sempre foi muito hostil à entrada delas, à chegada delas. Né? E aí eu comecei a olhá-las sob esse aspecto e falei, caramba, eu acho que eu vou reunir, em vez de fazer uma biografia de cada uma, eu vou reunir essas histórias e mostrar, a partir das diferenças, né, pontuando as diferenças entre cada uma dessas histórias, mas olha como tem algo que é comum a todas elas. Né? Primeiro, o fato de nunca terem sido estimuladas a serem artistas. Né? Todas essas mulheres nasceram entre os anos 20 e 40, todas nasceram na primeira metade do século passado. Né? E aqui a gente está falando do meu ABCDE, né? Que é Alcione, Beth, Clara, Dona Ivone e Elza. Todas nasceram na primeira metade do século passado. Mulheres, meninas que nasciam, que foram crianças, adolescentes naquela primeira metade do século passado, não eram de forma alguma incentivadas a serem artistas. Pelo contrário. Pelo contrário. Sim, sim. Totalmente desestimuladas. Era um ambiente que os pais não queriam ver as filhas de jeito nenhum. Né? Então, como essas mulheres, mesmo sem serem estimuladas em casa, porque hoje em dia é muito comum, né? Os pais quererem que as filhas sejam artistas, que vão para a televisão, que tenham fama. Naquela época era a morte para uma família ter uma filha que fosse para esse caminho. Né? E as 5 foram. E quando chegaram, né, nesses ambientes, no ambiente da música e no ambiente do samba, sofreram muito, porque sempre foi um ambiente muito hostil. Eu vou te dar um exemplo. A gente acabou de ver essa foto aqui, que eu vou mostrar de novo, porque Fantástico. É uma foto de uma mulher com 20 homens em volta numa roda de samba. Então, assim, esse é um ambiente 100% masculino, e Beth chega lá e tem que se impor como mulher, e tem que se impor como a estrela que era ela. Ela estava no meio de 20 homens, mas a estrela aqui era ela. Né? Então, isso que Beth passou aqui, todas as outras passaram, e aí são as diferenças, né? Como cada uma passou por isso, né, nas suas realidades, e como cada uma lidou com isso.
né? E são histórias tão diferentes e tão lindas, né? A forma como cada uma lidou com isso, né? O que cada uma passou, né? E as ferramentas, né, que cada uma utilizou para se livrar disso. Por exemplo, dando um exemplo bem prático e que todo mundo consegue reconhecer ao longe, Elza Soares. Elza Soares sempre foi muito guerreira, sempre foi muito lutadora, sempre foi muito forte, impositiva, venceu botando o pé na porta. Dona Ivone Lara. Dona Ivone Lara chegava de mansinho. Dona Ivone Lara pisava devagarinho. Dona Ivone Lara sempre comeu pelas beiradas, né? Dava música para o primo assinar, para depois ela aparecer. Então, assim, cada uma tinha o seu ferramental, tinha o seu jeito de lidar com isso. Mas as 5 venceram, né? E aí, obviamente, quando eu fui fazer esse livro, eu percebi que eu não podia falar só das 5. Então eu volto lá atrás no passado e começo a falar do começo, do início dessa história, com Tia Ciata, Chiquinha Gonzaga, passando pelas cantoras que vieram antes delas, né? Carmen Miranda, Aracide Almeida, Araci Cortes, Elisete Cardoso, Clementina, Leci, não podia deixar de falar da Leci, que tem uma importância também fundamental, e chego até as gerações seguintes. Tereza Cristina, Roberta Sá, Mariene de Castro, Nilce Carvalho, Marina Iris, que é da novíssima geração, né? Então, esse livro que vai sair, talvez julho, agosto, falta um pouquinho ainda para ele chegar, faz esse panorama dessa história das mulheres cantoras no samba brasileiro. Tomara que vocês gostem. Ai, sensacional. Já estou doida para ler, hein? Me avisa que eu quero comprar e divulgar também. Com certeza. A gente vai divulgar aqui no Samba de Bamba e vamos divulgar aí também na universidade, né? Esse vai demorar um pouquinho ainda para sair, agora vai sair um outro, quer dizer, esse já tá na mão, que é um livro sobre compositores de samba enredo. Olha que bacana. Esse já saiu, já está na mão, deixa eu pegar para te mostrar. Por favor. Tem a caixinha que está aqui do lado, deixa eu aproveitar, é esse aqui. Esse já rodou. Esse já rodou. Olha, que lindo. 3 poetas do samba enredo. Olha. 3 poetas do samba enredo. Esse livro eu escrevi com Gustavo Gasparani e Raquel Valença, né? São 3 autores. E nós queríamos falar sobre grandes compositores de samba enredo e cada um fez o perfil de um compositor. Então, Raquel Valença fez o perfil de Aloysio Machado, que é do Império Serrano. O Gustavo Gasparani fez o perfil do Hélio Turco, que é o maior vencedor de sambas da Mangueira. E eu fiz o perfil do Davi Correia, que é o maior vencedor de sambas da Portela. Então, a gente faz um perfil desses 3 e tem um capítulo conjunto de nós 3 que nós falamos sobre o samba enredo, sobre essa evolução do samba enredo. Desde lá atrás, no meio do século passado, e chegamos até 2020, até os últimos sambas que fizeram sucesso, traçando o panorama dessa história aí. Então, esse já está na mão, esse já é. E já esse a gente encontra onde? Esse já está à venda. Já está à venda no site da editora Cobogó, que é a editora que está lançando o livro. Cobogó, a editora Cobogó, que está lançando o livro, já está à venda lá no site. E já tá Passa para a gente depois os dados direitinho, Vou te passar. foto. Vou te passar tudo direitinho. O link para a gente passar para o pessoal comprar, adquirir. Ótimo, vou te passar. E ele já está chegando nas livrarias, porque ele está começando a ser distribuído. Eu recebi essa caixa anteontem, tá fresquinho. Que delícia, então já vamos comprar, vamos adquirir. Que delícia. Deixa eu falar uma coisa para você. O início da carreira da Beth Carvalho não foi como sambista, né? Ela começou na bossa nova. Você chegou a buscar e entender como é que se dá esse processo de sair da bossa nova e ir para o samba? A Beth, como a gente estava falando, era uma menina Zona Sul, era uma garota de Ipanema, né? Então, a Beth começa desde cedo, ela conta desse impacto que foi ouvir o João Gilberto, como a gente comentou ali atrás, né? De ouvir o violão do João Gilberto, aquela maravilha, ela se encanta com aquilo. E ela e a irmã, a Vânia é uma irmã mais velha que ela tem, que também é cantora, que também foi cantora, resolvem aprender a tocar violão. Então entram em aulas de violão as duas, e conforme foram crescendo, né, viraram adolescentes, ali o pós-adolescência, elas começam a frequentar as famosas rodas de violão que aconteciam na Zona Sul, que eram as rodas de apartamento, né? Quem primeiro começou a frequentar foi a Vânia, porque a Vânia era mais velha, né? Então a Vânia começa primeiro aí. A Vânia cantava muito bem, a Vânia é viva até hoje, é uma cantora, tem uma voz maravilhosa, a Vânia Carvalho, tem discos lançados.
E a Vânia começa a frequentar esses apartamentos e tinha uma voz muito bonita, também sabia de alguma forma tocar um violão, começa a ser bem recebida e a começar a fazer esse circuito das rodas da Zona Sul, que era o circuito onde estavam os grandes nomes da Bossa Nova, né? Então, na verdade, meio que a segunda geração, né? Já era a geração seguinte, né? Porque teve aquela geração ali do fim dos anos 50, né? Com o João Gilberto, o Tom, o Vinícius, né? E aí depois, no começo dos anos 60, começa a chegar uma meninada, né? Querendo também entender um pouco aquele processo. E aí a Vânia, que começa a cantar nessas rodas, ela começa a levar a Beth para a Beth acompanhar ela no violão. Então a Beth começa como acompanhante de cantora, né? Como acompanhante da irmã, como instrumentista, na verdade, tocando violão, né? E aí a Vânia chega a fazer, no fim dos anos 50, começo dos anos 60, teste para lançar disco em gravadora, mas aí acaba não rolando e tal. Mas a Beth dizia que ela era muito mais disciplinada que a irmã. Então ela ia mais nas aulas de violão, ela se empenhava mais naquilo, a Beth era mais persistente nesse sentido. E começa a também se enturmar, né, nessas rodas de violão com a turma pós-Bossa Nova, né? E aí, em 1965, ela é convidada para gravar um compacto, né? Que era, na época, como se começava, né? Então, ela grava um compacto com uma música do Roberto Menescal e do Ronaldo Boscoli, Por Quem Morreu de Amor, né? E aí começa a carreira dela, sempre voltada para um som mais Bossa Nova, que era a referência que ela tinha na época. Né? Ela chega a gravar discos em conjuntos. Tem um disco que ela lançou em 67 com um conjunto chamado Conjunto 3D, né? Que só durou esse disco. Era um conjunto que tinha o Eduardo Conde. Era meio a turma dela, aquela turma do movimento artístico universitário, Tibério Gaspar, o Eduardo Conde. Era um pouco a turma da Beth ali. Tanto que, logo ali naquele período de 67, 68, ela começa a frequentar os festivais da canção, que foram a grande porta de entrada para toda aquela geração, né, do fim dos anos 60. Praticamente todo mundo passou pelos festivais da canção. E é onde a Beth consegue o seu primeiro estouro, que é a Andança. Né? No festival de 68. Peraí que nós vamos falar de Andança. Peraí que eu quero que você fale. Peraí. Segura Andança, segura Andança. Segura aí, peraí. Eu vou só fazer um comentário, né, da Great Tati Great. Que riqueza de live. E ela está perguntando se o livro estaria disponível no Amazon. Ela é baiana, morando no Texas atualmente, por isso que ela está perguntando. Olha, se o livro já está disponível. Esse livro aqui, ele acabou de sair, então eu confesso que eu não sei ainda se está na Amazon. Os meus outros livros estão na Amazon, a biografia do Zeca Pagodinho, o livro que eu lancei sobre o Salgueiro, o livro que eu lancei sobre Vila Isabel, estão todos, eu sei que estão todos na Amazon. Esse, como saiu anteontem, eu confesso que eu ainda não vi se já está lá na Amazon. Eu sei que está no site da editora Cobogó, eu tenho certeza que já está à venda, mas vou ficar te devendo a Amazon. Porque eu ainda não vi, mas prometo ver assim que eu sair daqui. E ela está dizendo também que você é um verdadeiro contador de histórias. Quanto conhecimento! Gostoso demais ouvir. Vamos nos educar apreciando a nossa cultura brasileira, né? Obrigado, beijão. O palco... Opa, deixa eu ver aqui. Palco dos bonecos, novidade para mim. Nunca imaginei Beth Carvalho cantando, acredito que Bossa Nova. Bossa Nova, né? Olha, então, eu postei... Deixa eu aproveitar esse comentário dela para falar. Eu postei no meu Instagram, depois vocês conferem lá, Leonardo Bruno Oficial, deve ter umas 2 ou 3 semanas, um vídeo da Beth, de 1968, ela com violãozinho na mão, cantando Upa Neguinho, no maior estilo Bossa Nova. Olha. É um vídeo lindo. É preto e branco, vídeo preto e branco, a Beth novinha. A Beth tinha ali 22 para 23 anos. Então, para quem comentou, eu perdi o nome aqui de quem comentou. Mas dá uma olhada lá. Palco dos Bonecos. Dá uma olhada lá, porque você vai adorar esse vídeo, porque é um vídeo bonito, lindo, e para quem não conheceu essa parte da Beth, é muito surpreendente, porque ela tá ali como a menininha Bossa Nova. Olha, e uma coisa interessante, né, que você falou que ela se faz, né, fazendo a ponte aí, o gancho nos festivais, né, nos grandes festivais, que era um movimento muito forte daquele momento, né? E como é que foi essa história? Como é que foi a história da Andança,
né? Porque ela chega a classificar a andança como uma espécie de toada brasileira, não é isso? É, aquela turma, essa turma toda, né? Edmundo Souto, Paulinho Tapajós, Arthur Verocai, Tibério Gaspar, essa turma ali, que é a turma que chega forte na música, na metade dos anos 60, eles faziam o que na época se convencionou chamar de toada moderna, que era uma música que pegava um pouco da bossa nova, mas misturava um pouco com o baião, era uma misturada, era uma música, e uma música que funcionava muito nos festivais. Né? Tinha uma recepção muito boa nos festivais. Né? Então a Beth começa a gravar músicas dessa turma, que era a turma dela. Né? Começa a estar no meio dessa turma. Então ela começa a participar dos festivais e ela brincava que ela era pé quente. Ela chegou a ganhar, por exemplo, prêmio de melhor intérprete, cantando Meu Tamborim. Ela chegou a se dar bem, né, em vários festivais da canção. E o que explodiu, né, o que levou o nome dela para todo o Brasil, foi o Festival de 68, em que ela chega em terceiro lugar com Andança, que é a música de Danilo Caymmi, Edmundo Souto, Paulinho Tapajós, que é uma toada moderna, né? As pessoas identificavam essa música como toada moderna, e que estoura. É uma música que faz um grande sucesso, e é a música que dá o pontapé inicial que ela precisava para fazer a carreira solo. Por quê? Porque é a partir desse sucesso dela no festival que ela é convidada para gravar o primeiro disco. Então é a Andança que leva ela a gravar em 69 o primeiro disco dela pela Odeon, que é um disco, e aí é muito interessante, porque a gente vê nesse disco como a Beth ainda estava tateando o que ela ia ser como artista. Né? Ela, anos depois, falando sobre esse disco, ela fala que é uma indefinição de contornos. Porque ali já tinha um pouco de samba, tinha uma música do Carlos Elias da Portela, tinha Andança, que era toada moderna, tinha Milton Nascimento com Sentinela, tinha Bossa Nova, tinha Vinícius e Baden, tinha Chico Buarque. É um disco de quem está aquele começo de carreira, né? Aquela pessoa se descobrindo, né? Aquela pessoa aquele artista que está desabrochando, né? E que procura ver. Vou pisando um pouco aqui em cada lugar e ver, né, onde, por exemplo, Clara Nunes passou exatamente pelo mesmo processo no fim dos anos 60, né? Clara Nunes gravava de tudo. Clara Nunes gravou bolero, Clara Nunes gravou Jovem Guarda, Clara Nunes gravou bossa nova, gravou samba canção, gravou Você Passa Eu Acho Graça, que é um samba, um sambão, como a gente conhece, né? Também atirava para todos os lados, né? Beth fez isso nesse disco de 69, mas é um disco que não acontece. É um disco que não acontece. Não. Andança fez sucesso por conta do festival, então o disco acabou tendo, né, uma entrada por conta de Andança, mas é um disco que não acontece, porém é o primeiro disco de carreira dela. Então, a partir dali, né, a pessoa ganha, ela é uma cantora que começa a ter repertório, que começa a fazer shows, que começa a viajar. Então, ali ela começa a efetivamente construir a carreira dela, que vai mudar profundamente nos anos 70, né? Então, a gente estava falando de Andança e você já comentou dessa questão do contato dela com o cacique, né? Talvez aí tenha sido, me corrija se eu estiver errada, mas foi aí que me parece que ela se transformou na intérprete e grande madrinha, né, de novos talentos, né? A gente teve aqui como convidado o Bira Presidente, né? E ele falou muito desse contato, né? A importância da Beth Carvalho no Cacique, né? A lenda da Tamarineira, e falou também dessa questão dela perceber, né? A nova forma de tocar do Cacique e levar isso para a gravação, para o estúdio, né? Não sei se você poderia contar um pouquinho mais dessa história desse disco que tem essa gravação. Então, aí depois, quando entra nos anos 70, né, a Beth já vinha namorando samba. Nos anos 60, por exemplo, ela faz um show no Teatro Jovem, aqui de Botafogo, com o trio ABC da Portela, Noca da Portela, Picolino. Então, ela conhecia Carlos Elias. Ela brinca até que os primeiros sambistas que ela conheceu assim foram os sambistas da Portela. Foi o primeiro contato mais forte, o Noca, o Carlos Elias e tal.
Então ela já tinha uma relação ali. Ela começa depois a frequentar as noitadas de samba do Teatro Opinião, no começo dos anos 70. E aí ela grava um samba enredo da Unidos de São Carlos, isso é final de 71, começo de 72, chamado Rio Grande do Sul na Festa do Preto Forro, que é um samba enredo lindíssimo. E ela grava num compacto que tinha cantores gravando sambas, né? Sambas enredo das escolas de samba. E o Rio Grande do Sul na Festa do Preto Forro faz sucesso. Então, a Beth fala, olha que interessante, ela começa a se identificar mais com esse público, né? E aí, o Rio Grande do Sul na Festa do Preto Forro, inclusive, é um samba que ganha estandarte de ouro no Carnaval, é um samba que ficou muito, muito relevante, né? Beth propõe a Odeon, que era a gravadora dela, onde ela tinha gravado o disco de 69, Beth propõe a Odeon, olha, eu quero fazer um disco só de samba, eu acho que é aqui o meu lugar. Eu me encontrei com essa turma, com essa gente, com esse ritmo, eu me encontrei aqui. Só que a Odeon fala assim, não dá. Mas, Beth, por quê? Porque a gente acabou de lançar uma cantora com um disco só de samba que está fazendo um sucesso danado, que é a Clara Nunes. A Odeon tinha acabado de lançar o disco de 71 da Clara Nunes, que é o disco em que Clara Nunes faz a mesma virada de chave que Beth ia fazer. Né? Daquela cantora do fim dos anos 60, que era uma cantora romântica, de bolero, de jovem guarda e tal, e que grava um disco esplêndido, o disco de 71 da Clara Nunes, um disco só de samba. A Odeon fala, não temos espaço para as duas aqui, não queremos, a nossa aposta é toda ela Clara Nunes. O que Beth faz? Pega o seu banquinho e sai de mansinho. Fala assim, Odeon, se você não me quer, eu também não te quero. Então, Beth vai para uma gravadora. Olha que resoluta, né? Decidida. Ela estava certa do que ela queria. E aí, Beth faz uma coisa muito corajosa, que é ir para uma gravadora minúscula. Porque a gente estava falando de grandes gravadores, multinacionais e tal. Beth vai para uma gravadora minúscula chamada Tape Car, que era uma gravadora que tinha uma sede bem pequenininha na Avenida Brasil, longe de tudo. Né? Mas ela vai para essa gravadora porque é onde ela encontrou um espaço, uma gravadora que resolveu lançar um disco dela cantando samba. E aí ela faz o disco que ela lança em 73, chamado Canto por um Novo Dia, que é o disco em que ela grava samba. É o primeiro disco da Beth Carvalho como a gente conhece, essa artista que a gente passou a conhecer. Né? Então ela grava Folhas Secas, do Nelson Cavaquinho, que é uma música emblemática desse disco, né? E ali, em 73, ela começa essa carreira, né, da sambista Beth Carvalho. Né? O De Pé no Chão, esse disco com Cacique, vai vir em 78. Já é 5 anos depois. E nesse meio tempo, né, a Beth tem uns sucessos como sambista, antes de Pé no Chão. A Beth lança 1800 Colinas, que você citou lá no começo, que é no disco de 74. A Beth lança Pandeiro e Viola, que é uma música do Gracia do Salgueiro, em 75. Foi uma música que fez sucesso também. Em 76, a Beth lança As Rosas Não Falam. E aí é um estouro no país inteiro, porque é uma música que, inclusive, vai para novela, vira trilha sonora de novela. Então, estoura no país inteiro. Em 77, ela lança O Mundo é um Moinho, também do Cartola. Também é outra música que vai para novela e que faz muito sucesso. Ou seja, ela já tinha ali, né, no fim de 77, a Beth já tinha 5 discos como sambista consolidados. Discos com sucessos, discos reconhecidos. Ela já vendia muito bem. A Beth já era uma boa vendedora de disco, já era uma das grandes vendedoras de disco dos anos 70. Então, é só no 6º disco dela como sambista que ela chega no Cacique. Ou seja, quando ela chega no Cacique, ela já era uma estrela. Ela já era uma estrela, ela já era reconhecida como sambista, só não era tão popular quanto ela se tornou com o Cacique, que aí é o estouro da popularidade, mas ela já era uma cantora muito relevante no cenário musical. Nossa, e é sensacional isso que você fala, né? Ou seja, uma das coisas que eu ouvi também, né, estudando mais sobre para nossa conversa, foi uma fala também, acho que do Edmundo. Ele diz assim que Beth era uma artista completa, não só porque ela tocava, né, tocava violão, cantava muito bem, tinha uma energia, uma performance de palco maravilhosa, mas porque ela era uma guerreira, né? Ela era muito perseverante nas coisas. E você, desde o começo, você fala que Vânia, a irmã, me parece que não tinha essa pegada, essa como é que eu vou dizer?
essa dedicação, né, ao estudo, que a música exige muito isso, né? E me parece que Beth faz, e é muito interessante porque ela tem não só a garra e a perseverança, mas quando ela acredita que esse é o caminho, ela abre mão de uma grande gravadora, porque ela acredita que ela está no caminho certo. E é impressionante, a gente teve aqui o Noca, né, da Portela, e numa conversa com ele, achei muito interessante ele contando, e aí eu sempre gosto de falar um pouco no pré-live e durante a live, né? Então, às vezes tem coisas que a gente conversa no pré-live e depois, muitas vezes não fala na live. Não lembro se foi falado ou não. Mas ele conta uma história da música Virada, que o Tancredo Neves liga para ele, falando que ia ser a música, né, em prol da redemocratização do país, e ele muito engajado, né, com relação à política, ele topa e abre mão dos direitos autorais da música e pede para que a gravadora também abra. Só que ele faz um pedido, né? A única coisa é que seja a Beth a intérprete desse samba, né? E ele conta que foi maravilhoso, foi um grande sucesso, estourou no Brasil inteiro. Então eu queria que você falasse um pouco mais dessa Beth, que além de ser guerreira no samba, é também uma grande, uma artista engajada politicamente, né? Tem muita coisa, muita história aí, né? Conta pra gente. Muita. Beth era um ser político por natureza, né? O pai da Beth já era muito, muito engajado, né? Beth diz que o pai dela falava muito sobre Jango, sobre Getúlio, sobre essas grandes figuras, né? Sobre Prestes, que ela aprendeu essas coisas com o pai dela. O pai dela foi caçado na ditadura militar, né? Então a família da Beth viveu um momento muito difícil ali no meio dos anos 60, porque o pai deles, né? O pai da Beth e da Vânia, é caçado, né? E aí, a Vânia, que estava talvez indo para esse caminho da música, a Vânia tem que ir trabalhar para trazer dinheiro para casa, porque o pai estava caçado, né? Então é quando Vânia, por exemplo, vai para a área da publicidade. Vânia desiste um pouco da música e vai para a publicidade. Beth começou a trazer dinheiro para casa como? Dando aula de violão. Então Beth achou no violão uma forma também, além do prazer dela pessoal, de alguma forma trazer algum sustento para casa, trazer um dinheirinho para casa. E aí ela sempre foi essa pessoa muito, como você falou, muito determinada, muito decidida. Por exemplo, um exemplo desse disco que a gente está falando de Pé no Chão, era um disco muito difícil de se gravar, porque, como a gente falou, o repique de mão, o banjo, o tantã, eram instrumentos que não eram comuns nas gravações de samba. Então, os técnicos da RCA, os técnicos de estúdio, né, na época o Mário Jorge Bruno, Luiz Carlos Terrez, tiveram que dar um jeito, junto com o Rio do Hora, que era o produtor, para gravar esses discos de uma forma que a sonoridade refletisse o terreiro. E eles todos dizem que a Beth era muito exigente. Ela queria melhor sonoridade, ela queria melhor qualidade, ela não aceitava nada mais ou menos. Nada. Ela sempre foi muito... Ela primava muito por cada detalhe da carreira dela. Tanto do repertório, né? A gente falou como ela era definia os seus repertórios de forma magistral até o fim da carreira. Não tem um disco da Beth que você não fala, cara, que repertório. Tem uns que estouram mais e outros estouram menos, mas a qualidade de todos é incomparável. E ela consegue, né, muito sucesso com isso, mas ela fica... E a Beth fala, você falando de virada, eu lembrei de uma coisa que ela fala muito interessante. A Beth não é se arrepende, mas ela ficou um pouco... depois, né, pensando a posteriori, né, ela fala que ela se arrependeu de não ter gravado músicas de protesto, de não ter se engajado durante a ditadura. A Beth não fazia parte daquela turma, né, que gravava músicas engajadas, que fazia durante os anos 70, né? Porque nos anos 60 ela ainda não tinha uma carreira, mas nos anos 60 e 70 ela não foi essa artista que tinha. Mas ela dizia que isso aconteceu porque ela tinha o fantasma do pai caçado. Então ela ainda tinha certo receio, ela ainda tinha certo medo, ela realmente fazia a política dela de outra forma, porque só cantar samba, só gravar Nelson Cavaquinho e Cartola, você já está sendo político ao extremo, né? Você já está... Só de trazer esse povo de Ramos, jogar holofote sobre essa galera que está fazendo samba em Ramos, já é política pura, né?
mas não é aquela política de canções engajadas, de letras engajadas. E aí chega a virada, no começo dos anos 80, né, que se torna um grande símbolo daquele momento do Brasil de saída do período sombrio da ditadura militar e entrando numa fase de democracia. Virada se torna esse grande símbolo, né? Vamos lá, rapaziada, é a hora da virada, né? Vira esse grande símbolo. A Beth é a voz, né, desse momento. E depois é muito interessante porque a gente começa a ver mais explicitamente, já no período democrático, como a Beth era uma pessoa engajada. Então ela se associa muito à figura do Brizola, né? Foi uma figura que até a morte do Brizola, até a morte da Beth, inclusive, né? A gente lembrava de um e pensava no outro. Beth fazia fotos com aquele lenço vermelho no pescoço, que era uma marca do Brizola. Beth gravava todos os jingles do PDT, que era o partido do Brizola. Beth chegou a ser presidente de honra do PDT, né? Se engajava em todas as campanhas, né? Depois se associou muito ao Lula, né? Depois da morte do Brizola, se associou muito ao Lula, lutou muito contra o impeachment da Dilma, se engajou fortemente, né, na luta contra o impeachment da Dilma. Quando o Lula volta, tem uma cena muito interessante, que é o seguinte: Lula ficou preso muito tempo, né? Beth estava viva ainda, mas Beth morre, né, logo em seguida. Quando o Lula é solto e vem ao Rio de Janeiro pela primeira vez para fazer um encontro com artistas, com o público, pela primeira vez dele no Rio depois de solto, ele faz uma homenagem a Beth Carvalho. Ele fala: eu queria citar o nome de uma companheira que não está aqui, porque se foi, mas que lutou muito para que esse momento acontecesse, Beth Carvalho. Então, Beth foi lembrada até depois da morte dela como essa pessoa engajada politicamente. Beth encontrou Fidel Castro, Beth encontrou Hugo Chávez, né? Beth falava desses grandes nomes da política sempre de esquerda, né? Getúlio, Prestes, João Goulart e tal. E Beth tinha um outro tipo de luta também política, né? Mas, por exemplo, Beth foi uma grande lutadora pela numeração dos discos na indústria fonográfica. A Beth foi travou até uma briga com as gravadoras, né? O que, de certa forma, até foi um ruído na carreira dela, né? Porque se você briga com todas as gravadoras, você não tá trazendo bons presságios para a sua carreira fonográfica, né? Mas ela foi uma lutadora, ela foi a Brasília tentar fazer com que esse tipo de determinação legislativa passasse. Era uma ponta de lança nessa briga dos artistas. Sempre foi muito engajada, muito engajada. Ela foi um ser político a vida inteira, a carreira dela inteira, ela não deixou de ser um ser político. E político em todos os sentidos, né? Como você bem colocou, né? O fato dela trazer luz para alguns grupos que não eram vistos na sociedade, isso já era política pura, né? E acho sensacional. Diz que teve um show que ela falou: se não tiver uma faixa, porque parece que ela queria ir para um comício das diretas já, e era em São Paulo, coincidia com o horário do show, e falou: não dá tempo de você ir no comício, né? Aí ela falou: então eu quero uma faixa escrito diretas já. E era assim, faltava, sei lá, 15 minutos para começar o show, meia hora. E o pessoal desesperado, como fazer, né? Ela falou: não sei, se não tiver a faixa, eu não canto. Eu sei. Maravilhosa. Aí a faixa apareceu, sabe? Deram jeito, fechou o né? show. Não, Acabou o show, acabou. Dela chamar atenção para essas pessoas. A Beth era uma das poucas artistas que, antes ou depois de cada música que ela contava, ela citava o nome dos compositores. Então, agora eu vou cantar Virada de Noca da Portela. Agora eu vou cantar Vou Festejar de Neossi, Dida e Jorge Aragão. Ela fazia... Porque os compositores, né, são pessoas que estão completamente esquecidas, né? Os nomes, hoje em dia, no Spotify, praticamente você não acha o nome dos compositores, né? Você vai na internet, né? É assim: Vou Festejar de Beth Carvalho. Vou Festejar de Beth Carvalho. Né? Praticamente não se fala o nome dos compositores. E a Beth falava. Você ia no show dela, a cada música, ela falava: agora eu vou cantar Marcando Bobeira, de Beto Sem Braço, Dão e João Quadrado. Ela sempre citava o nome dos compositores, que é, né, política pura, né? Que é você valorizar essas pessoas, que é você trazer essas pessoas para o holofote, né? E muito humano também, né? Porque se mostra uma artista sem essa vaidade, né? Uma artista que também está aberta, generosa, né? E consciente de que são essas pessoas que fazem parte do seu sucesso, né? Esse sucesso é dividido são fundamentais, com essas pessoas. Né?
É. Quer dizer, elas são fundamentais para isso. Então, isso é muito importante, porque tem gente que, né, o sucesso sobe a cabeça e esquece, né? Beth não, né? E daí o carinho, né? A gente vê ao final da vida dela muitas fotos, né? A gente também entrevistou uma com Carlinhos Pandeiro de Ouro. Ele era muito amigo de Beth, também mangueirense, também quero falar um pouquinho da Beth mangueirense. Nos últimos shows, ela só deitada, assim, mas ela rodeada, né? Sim. Com os amigos, sempre muitos amigos, né? Sempre muito querida, né? Então, isso é muito bonito, isso é muito gostoso de ver, né? Além de ser uma grande artista, era uma grande pessoa, né? Não, sem Conta dúvida. pra gente. E importante nessa. As pessoas tinham a noção de que ela tinha sido importante para as carreiras de tantas pessoas, né? Assim, importante. A gente falou, né, de Zeca Pagodinho, de Arlindo Cruz, de Sombrinha, o Fundo de Quintal Inteiro, Luiz Carlos da Vila, Jovelina Pérola Negra. Essas pessoas o Bira, presidente, que teve aqui, né, como você falou, essas pessoas que foram trazidas à luz a partir do trabalho da Beth, né? E a Beth tinha uma coisa, ela era tão política, né? Voltando para o assunto da política, ela era tão política que ela disse que ela adorava ser a madrinha, ela adorava ser chamada de madrinha, tinha isso com muito orgulho, né? Era muito orgulhosa disso, mas ela falava, é um absurdo um país que precisa de uma madrinha para um Zeca Pagodinho, para um Jorge Aragão. Essas pessoas não deviam precisar de madrinha nem de padrinho. Com o talento que essas pessoas têm, elas tinham que surgir naturalmente, né? As gravadoras deviam estar se estapeando, brigando para conseguir artistas como esses. Então, ela falava, é um absurdo um país que precisa, né, de madrinha para talentos como esses. Então, até nisso, até numa coisa que ela tinha muito, da qual ela se orgulhava muito, mas ela tinha consciência de que aquilo era o sinal de que algo não estava correto, não estava certo naquele mercado fonográfico e no país de forma geral, né? Como em termos de oportunidade para as pessoas que têm talento artístico, né? Então, ela era uma artista com uma consciência, sabe, do papel dela, assim, fenomenal, fenomenal. Então, e aproveitando, falando dessa questão do papel dela, a gente falou de vários lugares, eu queria falar que você falasse um pouquinho para a gente da Mangueira, né? E a relação da Beth com a Mangueira e com o carnaval. Então, Beth era uma grande apaixonada por carnaval desde sempre. Ela conta que muito pequenininha, com 6, 7 anos de idade, a mãe dela levava ela para ver as escolas de samba no centro da cidade, ou para ver blocos, ou para, enfim. Ela lembra que ficava em cima dos caixotinhos, né? Porque na época você via a escola de samba em cima de um caixotinho, né? Cada um levava o seu caixote e via passando, não tinha arquibancada, não tinha nada. E ela conta que sempre foi uma encantada, uma apaixonada pelas baianas da Mangueira. Então ela via passando aquelas senhoras com aquela roupa linda, grande, verde e rosa, que aquilo sempre encantou muito a ela. E que ela tem essa paixão desde cedo. Embora, e aí é preciso dizer, a primeira escola que ela frequentou não, a primeira escola que ela visitou foi o Salgueiro. Porque a irmã dela, Vânia, era salgueirense, é salgueirense até hoje, né? E Beth chegou aí ao Salgueiro, mas depois ela... olha que curioso, né? Você me pergunta da Mangueira, mas eu te digo que Beth, a primeira escola que ela visitou foi o Salgueiro, a primeira bandeira que ela beijou foi de Salgueiro. Os primeiros sambistas com quem ela teve relação profissional foram da Portela. E a primeira escola da qual ela gravou um samba e na qual ela desfilou foi a Unidos de São Carlos, quando ela gravou o Rio Grande do Sul na Festa do Preto Forro. Mas a paixão dela era a Mangueira. Então ela chega depois, no meio dos anos 70, a Mangueira, e aí estabelece uma relação muito afetuosa, gravou muito, né, a velha guarda da Mangueira, né, gravou muitos poetas da Mangueira. Então, se a gente falar de Cartola, Nelson Cavaquinho, Nelson Sargento, a Beth foi fundamental na carreira dos três, né? A gente começou essa live falando do Nelson Sargento. O Nelson Sargento, no fim dos anos 70, ele era um artista importante na música popular brasileira. Por quê? Ele tinha participado de grandes movimentos musicais nos anos 60, né? O Show Rosa de Ouro, Conjunto A Voz do Morro, Conjunto Os Cinco Crioulos, uma pessoa importante da música brasileira. Era autor de um samba enredo, né? O samba de 55, As Quatro Estações, que era um samba que todo mundo cantava, quando o samba enredo ainda não era
um gênero tão popular. Anos 50, né? Existem pouquíssimos sambas enredo dos anos 50 que eram conhecidos, mas no fim dos anos 70, o Nelson Sargento nunca tinha gravado nenhum disco. O Nelson Sargento nunca tinha sido Olha só. convidado para gravar um disco solo. Quando o Nelson Sargento é chamado para gravar o primeiro disco, depois do Agoniza Mas Não Morre. Ou seja, depois que a Beth estoura com o Agoniza Mas Beth Não Morre. grava. A Beth estoura em 78 com Agoniza Mas Não Morre, e em 79, logo no ano seguinte, o Nelson é convidado para gravar o primeiro disco dele, que é O Sonho de um Sambista. Então, assim, a Beth foi uma pessoa fundamental para esses poetas da Mangueira, porque gravava muito todos eles, fazia com que as obras deles viajassem, né? Ela sempre ia na Mangueira e fazia uma audição, né, de músicas com a ala dos compositores da Mangueira. Então, por exemplo, nesse disco, no De Pé no Chão que a gente falou, ela grava uma música do Rubem da Mangueira, que é O Isaura, que foi um grande sucesso dela. E como é que ela consegue, como é que ela descobre O Isaura? Indo na Mangueira, na ala dos compositores, para ouvir, gente, me mostrem aí o que vocês estão produzindo. Né? Ela foi importantíssima para a Mangueira, uma figura sempre associada, né, à escola de samba. Quando você pensa em Beth, você pensa em Mangueira. E até o final, né? Até o final, ela, até 2018, ela conseguiu desfilar na Mangueira com uma relação muito bonita, né? E ela chegou a dizer que uma das coisas mais emocionantes da vida dela foi ter sido homenageada, né? Por uma escola de samba. Opa, acho que tá caindo aqui. Tá me ouvindo? Leonardo? Será que caiu, gente? Leonardo, tá me vendo? Tá me ouvindo? Odila? Caiu. Leonardo caiu. Vamos entrar de novo com ele. Voltei? Opa, voltou. Voltei, caí e voltei. Pronto. Ai, que bom. Então, que ela chega a dizer que uma das maiores emoções, talvez, que ela tenha tido foi ter sido homenageada, né? Por uma escola de samba. E não foi, a primeira que homenageou não foi a Mangueira, né? Se não me engano. Né? A Beth foi enredo. A Beth é enredo de escola de samba em 84, né? Ou seja, a Beth tinha 10 anos como sambista, né? A Beth começa a gravar samba em 73, então era até jovem, né? Tinha uma carreira jovem. Ela é enredo em 84 da Unidos do Cabo Sul, e ela é muito curioso porque era a inauguração do Sambódromo aquele ano, e a Unidos do Cabo Sul era do segundo grupo, era da segunda divisão das escolas de samba, que desfilava primeiro, né? Primeiro tinha o desfile do segundo grupo e depois tinha o desfile do primeiro grupo. E a Cabo Sul é campeã com a homenagem a Beth Carvalho. Então, sempre ficou o título de que a Cabo Sul, com Beth Carvalho, foi a primeira campeã da história do Sambódromo. Né? Então, Beth é campeã naquele ano, é super reverenciada. Beth depois é enredo da Alegria da Zona Sul, também no segundo grupo, foi enredo em São Paulo. Nunca chegou a ser enredo da Mangueira, né? Recebeu homenagens aqui e ali, nunca chegou a ser enredo da Mangueira. Quem sabe, né? Quem sabe, daqui a pouquinho. Merecido, seria vem, merecido. Né? Eu acho que é merecidíssimo, né? Merecidíssimo. Vai ser lindo, né? Tem uma pergunta que eu acho que é difícil, mas eu não posso deixar de falar, porque ela falava muito, que gostava muito de gravar dentre os vários compositores. Me parece que o Nelson Cavaquinho talvez tivesse uma predileção. É isso mesmo? Por quê? Ela dizia que era apaixonada por Nelson Cavaquinho. Ela dizia, ela falava, amo Cartola, mas Nelson Cavaquinho é minha grande paixão. Ela tinha uma coisa com Nelson Cavaquinho, assim, e uma relação muito forte também pessoal, né? A Beth diz que sempre adorou o Nelson Cavaquinho e que, antes de conhecê-lo, lá nas noitadas de samba do Teatro Opinião, ficava olhando ele de longe, tinha medo de se aproximar, né? Achava o Nelson, às vezes, um pouco mal-humorado, forte, sisudo, exatamente. Então ela tinha um pouco de medo de se aproximar, e aí pensava, hoje eu vou falar com ele. Não falava. Ou amanhã eu vou falar com ele, não falava. E ficava naquela, e aí um dia ele estava num bar, tocando assim, no fundo do bar, com os amigos e tal, bebendo. Aí ela falou, é hoje que eu vou me aproximar dele. Ela estava com o violão também, chegou perto dele,
começou a entrar ali na roda e começou a tocar e cantar todas as músicas dele. Mostrar que sabia Que todas as legal. músicas dele. Pronto, ganhou o homem, né? Ganhou o homem, ganhou o Nelson Cavaquinho. Sensacional. Viraram amigos. A primeira grande música que Beth grava é Folhas Secas, do Nelson Cavaquinho, de samba, né? Falando da carreira dela como sambista. E Nelson Cavaquinho, Folhas Secas tem uma história maravilhosa que a gente pode falar dela. Mas Nelson Cavaquinho dá o cavaquinho dele para Beth Carvalho, presenteia ela com o cavaquinho dele. Então aquilo se torna. Ela guardava aquele cavaquinho, putz, imagina, né? Como uma pérola, né? Como um troféu, né? O cavaquinho do Nelson Cavaquinho, né? Usava ele em muitos shows, usava ele volta e meia. E o que mostra essa relação deles, né? Assim, Beth grava Nelson Cavaquinho. Tem um disco que ela lança sobre Nelson Cavaquinho em 2001, chamado Nome Sagrado. Quem não conhece esse disco, eu recomendo muito, porque é assim, um dos discos mais lindos da Nome minha Sagrado. vida. Isso, Nome Sagrado. Ela lança em 2001 e esse disco ele foi vendido aqui no Rio em bancas de jornal na época. Ela fez o disco e botou para vender em bancas de jornal, o que popularizou muito a obra do Nelson, né? Olha a Beth política aí também, Olha, né? legal. Popularizando a obra de um compositor como Nelson Cavaquinho, vendendo a, sei lá, R$10 nas bancas de jornal. Então, ela fez esse disco belíssimo. E esse marco de 73 foi um ano muito impressionante para a Beth, porque é esse primeiro disco que ela grava de samba. E a música que ela postava mais era Folhas Secas, que era a música do Nelson Cavaquinho e do Guilherme de Brito. A gente não pode esquecer, a gente sempre esquece do Guilherme de Brito, não podemos esquecer dele. Também é autor dessas músicas maravilhosas. Só que Beth descobre, pouco antes do disco dela sair, a gente estava falando sobre esse disco, o quanto ela estava apostando nesse disco, né? Era o primeiro disco dela como sambista, ela tinha certeza que aquilo ia dar certo, tanto que ela sai da gravadora e vai para uma gravadora pequena, e ela descobre, um pouco antes, que Elis Regina, a grande cantora da época, a maior cantora do Brasil, tinha gravado Folhas Secas para lançar no disco dela. Imagina como Beth ficou furiosa com aquilo, né? Beth ficou para morrer com essa história. Beth não era ninguém. Ela mesmo falando, não era ninguém. Elis era a maior cantora do Brasil. Qual é? E aí Beth descobre. Primeiro ouve falar, tenta descobrir. Quando ela chega à conclusão de que era aquilo mesmo, a Polygram, que era a gravadora da Elis, já estava distribuindo o single para as rádios. Beth manda a Tapecar também distribuir singles, vira uma briga e tal. O que aconteceu? Nossa, que interessante. O César Camargo Mariano, que era o produtor do disco da Beth, na época estava casado com Elis. Estava recém-casado com Elis. Elis ouviu a música através de César, porque César estava trabalhando nos arranjos, falou, eu vou gravar isso aí. E grava, e Beth não fica sabendo, Nelson Cavaquinho não fica sabendo, é meio uma rasteira musical ali na história. Beth fica para morrer, só que a música dela sai, também faz sucesso. E, na verdade, as Folhas Secas que entraram para a história foram a de Beth. Porque, inclusive, a gravação dela tem Nelson Cavaquinho tocando violão na gravação da Beth, de 73. Mas a de Elis faz sucesso, tá? A Elis não ficou... A gravação da Elis também é muito bonita. É outro estilo, não é um estilo sambão. É um estilo mais lento, tem um arranjo mais suave, mas é bem bonita. E no mesmo ano, em 73, no fim do ano, o Nelson grava um disco e registra também Folhas Secas. Então, Folhas Secas tem 3 registros históricos em 73, mas o que ficou para a história é o de Beth. Mas foi uma música que deu muita dor de cabeça para ela, viu? Nossa, que rasteira, né? Meu Deus! Elas nunca falaram, imagina. Elas nunca mais falaram, a Beth e a Elisa. A Beth ficou assim para morrer. Foi uma briga assim de foice. Foi... Exato. É muito chato, né? Chato mesmo. Agora, bom, você acabou de contar uma história muito interessante, que é essa, né? Eu ia pedir para você contar das histórias que você conhece, que você deve ter várias, né? Já contou várias pra gente. Se você teria mais alguma história interessante para contar pra gente sobre a Beth. Olha, eu também queria saber... Pode falar. E eu queria saber se você canta e toca. Eu vi, você tem uma voz bonita. Mas vai sair todo mundo da live aqui se eu começar a cantar, vai ter certeza. Você perguntou de uma historinha, eu lembrei de uma coisa que mostra esse olhar apurado da Beth. É algo que sempre me impressionou muito. Eu sempre pergunto para todo mundo que eu vou entrevistar, que viveu aquela época,
O que aconteceu ali? Porque Beth chega, como a gente falou, no Cacique de Ramos em 77. E aí, em 78, grava esse disco. Beth grava discos, a partir dali, todos, tem muitos compositores do Cacique. 78, 79, 80, 81, 82. Ela grava 5 discos, né, de 78 até 82, todos produzidos pelo Rio do Hora, discos que fazem muito sucesso e com muitas músicas do Cacique. Então, depois de 78 e 79, ela estoura com Coisinha do Pai, que é outro fenômeno. Então, ela vai enfileirando uma série de sucessos. Só que, nesses 5 discos, de 78 a 82, que ela gravou todos os compositores que você possa imaginar do Cacique, Almir Neto, Jorge Aragão, Sombrinha, Arlindo Cruz, Dedé da Portela, Dida, Neossi, Sereno, todos que você pode imaginar. Ela grava todo mundo ali do Cacique, mas ela nunca chamou nenhum deles para gravar com ela, para cantar com ela. Ou seja, ela tinha mais de 5 anos ali no Cacique, com cantor, porque todos eles tinham gravado disco. O Aragão já tinha gravado disco, Almir Neto, Arlindo Cruz já estava no fundo de quintal. Ela nunca chamou. Em 83, ela resolve convidar um bamba do Cacique para ela não só gravou uma música dele, mas convidou ele para cantar com Zeca Pagodinho. Que se tornou o maior nome dessa geração. Então, assim, olha que olhar clínico dessa mulher. Que impressionante. Essa mulher já tinha tido contato com todo mundo, com o Luiz Carlos da Vila, com todo mundo. Mas o cara que ela olhou e falou, esse aqui eu vou convidar para cantar comigo, foi Zeca Pagodinho. E aí, em 83, o Zeca participa do disco dela, né, do disco Suor no Rosto. Eles gravam Camarão que Dorme a Onda Leva. Essa música vira um clipe no Fantástico. O Zeca participa do clipe no Fantástico, né? E ali começa a carreira de cantor do Zeca. Então a Beth, olha, ela estava ali no meio de um manancial de grandes artistas e ela enxergou que aquele cara tinha algo diferente. Ela pensou o Zeca e jogou o Zeca. Como brinca, o Zeca sempre brinca, fala assim, depois que a Beth Carvalho me descobriu, eu nunca mais tive sossego. Ou seja... E a partir dali, Zeca Pagodinho nunca mais teve sossego. Sensacional essa história. A Odila Junta, que é a nossa idealizadora do samba de bamba, né? Ela fala, a gente na roda só toca a Beth. É verdade, da Elis é linda também, mas para a roda é lógico a Beth. E aliás, Londres, né? Em Londres já estão conseguindo aí, né, sair às ruas e me parece que a primeira roda de samba do grupo vai ser agora nesse domingo. Confirma depois pra gente, Odila. Ai, que maravilha. Como eu queria estar em Londres nesse momento. Pois eu também. A roda de samba para poder sair na rua. E para acabar com esse caos, né, com essa sensação de que parece que a gente nunca vai conseguir ter uma normalidade de novo, né? Sim. Mas essa gravação da Beth, a Odila fala da gravação da Beth, realmente foi a gravação histórica de Folhas Secas, né? Assim, é o Folhas Secas que está na nossa memória. A Beth, logo depois que grava o Folhas Secas, ela vai... Na época, a Elisete Cardoso tinha um programa na TV Record. Ela apresentava, a Elisete Cardoso era apresentadora de um programa. E aí a Beth vai cantar Folhas Secas, lançar a música, né? Vai no programa de televisão fazer o lançamento do disco. E aí a Elisete apresenta, fala minha amiga Beth Carvalho, blá, blá, blá. Então vamos lá, Beth, vamos ouvir Folhas Secas e deixa o palco para ela. Aí Beth fala, só um minutinho, queria antes falar uma coisinha rápida. Aí a Beth fala assim, vou contar uma história sobre Folhas Secas para vocês. Eu cantei essa música, Folhas Secas, um dia num show, e Elisete Cardoso estava na plateia. Aí a Elisete depois veio falar comigo, adorou a música, porque é uma música linda, e falou assim, nossa, que música linda, eu quero gravar. De quem é? Ah, do Nelson Cavaquinho. Nossa, eu quero ver se eu gravo essa música. Aí Beth falou assim, não, mas eu tô gravando no meu disco. Aí Elisete falou, não, então se você está gravando no seu disco, essa música é sua. Aí Beth diz assim, isso mostra o quanto Elisete Cardoso é uma artista fundamental, ou seja, dando uma estocada na Elis.
Sim. que era rival de Elisete, né? Tinha uma rivalidade ali das duas, quem era a grande cantora brasileira, né? Beth vai no programa de Elisete, não perde a oportunidade de jogar a história da Elis na roda ali para todo mundo saber, né? Ai, sensacional, muito bom. Leonardo, eu gostaria de saber se você tem. Você não vai cantar mesmo pra gente? Cantar, meu Deus do céu, eu não tem Um condição. pedacinho. Bom, eu vou fazer só De uma música assim, eu sei que você deve gostar de várias músicas da Beth, né? Uma que posso você. cantar uma música que a Beth gravou, mas que tem a ver com esse momento da perda do Nelson Sargento? Diz Claro. assim: em Mangueira, quando morre um poeta, todos choram. Vivo tranquilo em Mangueira, porque sei que alguém há de chorar quando eu morrer. Eu pensei muito nessa música com a morte do Nelson Linda. Sargento, que é Nelson Cavaquinho dizendo que quando morre um poeta em Mangueira, todos choram e que ele ia tranquilo porque sabia que iam morrer, que iam chorar a morte dele. E a gente chorou muito a morte de Nelson Sargento, né, desse poeta de Mangueira, e acho que essa morte desses poetas a gente chora porque se vai um pouco da gente, né, porque se vai um pouco do que a gente é, né, porque hoje somos Nelson Cavaquinho, somos Nelson Sargento, somos Beth Carvalho, eles formam um pouco do que nós somos, né? Então a gente sente um pouco essa perda, mas nós sambistas, a gente chora cantando. E eu acho isso lindo, né? Isso é uma coisa nossa que vem muito da cultura negra, né? Da forma como se enxerga a morte, né? A gente, na verdade, esse choro é um choro de celebração. A gente celebra, né, a passagem dessas pessoas. A gente celebra a vida que elas tiveram, né? Ontem a gente chorou e a gente cantou porque Nelson Sargento teve 96 anos lindos de vida. Lindos. 96 anos que nos fizeram melhores, né? Que nos fizeram rejuvenescer, né? A gente rejuvenesce a cada vez que a gente canta Nelson Sargento. Então eu acho essa música do Nelson Cavaquinho, Pranto de Poeta, né, que Beth gravou, tá nesse disco Nome Sagrado, uma música linda, porque mostra um pouco como a gente lida com a morte e como a gente celebra esses grandes artistas. Acho que foi um momento, esse dia de ontem e esse dia de hoje são momentos em que a gente tirou para celebrar esse grande nome Nelson Sargento, como a gente já celebrou Beth e como a gente já celebrou Nelson Cavaquinho. Sensacional, Leonardo. Assim, muito, muito gostoso falar com você. Eu só queria lembrar uma coisa. Eu vi recentemente uma entrevista do Nelson, né? Ele falando sobre o carnaval, que não teve carnaval, e aí ele disse, mas não tem importância, porque o carnaval tá aqui e aqui, em tudo que eu vivi, né? Então eu acho que é isso, né? Falar de Nelson Sargento, de Beth Carvalho e de todos esses compositores, compositoras, mulheres maravilhosas, artistas, né? No caso mais específico hoje da Beth e do Nelson, sempre também é uma forma de manter vivo, né? De manter vivo a história, a memória e a obra dessas pessoas, né? Quando a Beth morreu, em 2019, teve uma coisa linda que eu tive lá, então eu tive esse momento que foi muito marcante para mim, né? A Beth morreu, né, em abril de 2019 e uma semana depois, no 7º dia, né, nós fizemos um samba de 7º dia. Não foi uma missa de 7º dia. Então os amigos da Beth, os fãs da Beth, foram para o Circo Voador. O Circo Voador, que é um lugar aqui na Lapa, no Rio de Janeiro, muito emblemático para a cultura brasileira. Ele abriu as portas, né? Não era um show, não era nada, estava de portas abertas. Num palquinho no centro do Circo Voador, todos os amigos dela se reuniram e os fãs, todo mundo invadiu o Circo Voador e passamos porque eu estava lá, mas eu não era um obviamente, dos artistas, mas passamos, nós, fãs e admiradores da Beth, uma tarde, uma noite inteiras cantando Beth Carvalho, celebrando Beth Carvalho, cantando o repertório dela, né? Cada um também, às vezes, que chegava, falava um pouco sobre ela. Então foi lindo, eu acho que foi isso, assim, não teve uma missa de 7º dia, teve um samba de 7º dia. Eu acho isso tão representativo do que foi a Beth, né?
No dia seguinte da morte da Beth, no jogo do Botafogo, o Botafogo, que era o time de coração dela, não teve um minuto de silêncio, teve um minuto de música. A torcida, Nossa, em vez de fazer um sensacional. minuto de silêncio, a torcida passou um minuto cantando. Não é Nossa, lindo isso? Nossa, nossa, arrepiei maravilhoso. aqui de lembrar. Arrepia, arrepia, imagina. É lindo É um demais. mesmo, É isso que é Beth lindo. Carvalho, é isso. É um pouco o resumo do que é a Beth Carvalho. Eu acho que esses dois momentos foram muito emblemáticos. E a energia pura, né? Eita, mulher que A Beth maravilhosa. tinha uma coisa de... Os próprios discos dela, eu acho que é uma característica da cantora. A gente falou pouco sobre as características dela como cantora. Acho que se falou pouco na carreira inteira dela. Ela gravava os discos como se estivesse no palco. Os discos Sim, dela, mesmo os discos de estúdio, parecem disco ao vivo. Porque ela falava, hey, vamos, agora, papá. E puxava a música. E puxava... A Beth era uma puxadora, como a gente costuma dizer no carnaval, nas escolas de samba. Ela era uma puxadora de samba, né? O tempo inteiro falando, parece que o tempo inteiro ela está falando com a plateia, o tempo inteiro ela está falando com a gente, ela está chamando a gente. Ela não está só cantando a música, ela está te estimulando a cantar também, exato. né? Ela é Perfeito, uma cantora perfeito. espetacular. O que você falou, essa energia dela, né? Sim. Eu acho que é um pouco isso, porque a gente se sentiu o tempo inteiro chamado pela Beth. A Beth está o tempo inteiro chamando a gente, e isso era muito lindo, porque a gente ia, né? A gente nunca deixou de ir com ela. Ah, nossa, rápido e fácil. Ai, Leonardo, adorei a nossa conversa. Depois eu quero que a gente converse mais e depois troque mais coisas que eu quero falar com você. Passa para a gente todas essas informações do Spotify, do livro e dos próximos que virão, tá bom? Amei, todo mundo aqui amou, ficou apaixonado pela forma como você narra e conta as histórias. É delicioso te ouvir, né? Imagino que deve ser delicioso ler também. Então, quero agradecer a todo mundo que está aqui nos ouvindo, né? Que entrou, que participou, que, que gosta e que ama o samba e que mantém também esse legado vivo, né? E a Odila, a todos aí, um beijo grande e fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, Obrigada, obrigado. Leonardo. Beijo a vocês todos. Obrigadíssimo pelo convite. Até a próxima. Até. Beijo. Deixa eu ver como eu saio aqui.